Fazia muito tempo que eu não vi uma entrevista coletiva do Abel Ferreira tão boa quanto essa do jogo, após o jogo Palmeiras e Cruzeiro. E nessa coletiva o Abel fala de uma outra coletiva muito boa, que é a coletiva do técnico Leonardo Jardim, a respeito da partida, da arbitragem, de coisas que devem mudar no futebol brasileiro. Vamos reagir a essas entrevistas aqui, e tem também a entrevista do Cássio, que fez história no nosso rival, que é um cara que a torcida do Palmeiras com certeza não gosta, né? Até um maluco lá jogou uma garrafa nele durante a partida. Mas assim, a entrevista do Cássio ao final de Palmeiras e Cruzeiro é uma entrevista muito boa, que deveria ser mais valorizada. Vamos reagir a isso e, sem enrolação, a gente vai começar aqui pela entrevista primeiro, né, para contextualizar, do Leonardo Jardim. A gente vai ver o que o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, falou, e o Abel respondeu essa coletiva do Leonardo Jardim, que é uma coletiva curta. Você vai ver aqui que ele respondeu só uma pergunta, mas é muito interessante o que ele fala e a resposta do Abel. E depois a gente vai ver como é que foi a coletiva do Cássio. Vamos acompanhar junto aqui. E claro, né, como você está vendo aí na tela o recado, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para ajudar a gente a crescer cada vez mais. A gente está chegando aí a 700 inscritos. Ajuda a gente a chegar nesse número e aos primeiros 1000 inscritos aqui do canal. Vamos lá, vamos reagir à coletiva primeiro aqui do técnico português também, que inclusive trabalhou com o Abel, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. Vamos ver juntos aqui. Eu entrei agora aqui e 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. Em relação ao jogo, acho que foi muitas coisas que aconteceram. Não vale a pena relatar, que vocês viram, desde o nosso Kaique, que tem o lábio todo inchado e não houve paragem de jogo. A qualquer lance da primeira parte estava um jogador do adversário no chão, o árbitro parava o jogo e ia lá assistir. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão, as dualidades de critérios. Eu vi às vezes, há dias, o árbitro contra o Sport, o mesmo árbitro, a expulsar o Rincon por uma situação da mesma forma. Mas dizem-me bem-vindo ao Brasil, mas eu não quero isto para mim, porque eu gosto de controlar o jogo, eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores sejam responsável dos resultados dentro de campo. Eu hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. A gente vê na coletiva que o Leonardo Jardim cita 3 coisas: a arbitragem precisa melhorar, gramados precisam melhorar e o calendário do futebol brasileiro. 3 coisas que um técnico português está reclamando do futebol brasileiro: arbitragem, gramados e calendário. Te lembra alguém? Te lembra alguma coisa? Bom, o Abel falou disso na coletiva porque o Abel justamente está aí há 5 anos falando justamente desses 3 temas. O Abel fala da péssima qualidade dos árbitros, que precisa melhorar, precisa se profissionalizar,
O Abel fala dos gramados, quantas vezes quando reclamam do sintético do Allianz, o Abel bate na tecla dos gramados ruins que o Palmeiras enfrenta por aí. E o calendário, que é um problema que o Abel, inclusive, foi chamado de chorão por conta disso, né? Mas é engraçado, porque eu tô curioso para ver como é que a mídia vai reagir. Porque o Abel há 5 anos está falando a mesma coisa, e será que agora vão dar atenção porque o técnico do Cruzeiro falou? Porque não foi o Abel? Bom, o Abel viu a entrevista, né, do técnico do Cruzeiro, antes da sua entrevista, e na coletiva do Abel, e a gente vai acompanhar aqui também, vamos reagir juntos, uma coletiva que, assim, eu soltei vários trechos aí em vídeos curtos do canal, nas outras redes sociais, mas assim, muito, muito legal a coletiva do Abel. Vamos acompanhar um trecho aqui, que é logo a primeira pergunta, e o Abel estende essa primeira pergunta e ele fala sobre a coletiva do Leonardo Jardim. Vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. Ainda agora estava a ouvir o meu conterrâneo, de quem eu admiro, quem eu já trabalhei. Cheguei a ser a part-time adjunto dele, que eu era treinador da equipa B do Sporting e ele era o treinador principal. Ele disse muito bem que veio para usufruir do futebol brasileiro. Falou de forma dura sobre a arbitragem, sobre o sindicato de jogadores, sobre os gramados, sobre o calendário. Eu quero lhe dizer a ele, ao meu amigo Leonardo Jardim, que isto é algo que eu faço desde o primeiro dia que eu cheguei. Portanto, eu quando cheguei aqui disse mais que uma vez que estava aqui para valorizar o Palmeiras e valorizar também o futebol brasileiro. E está no livro. Tenho um anexo à parte sobre isto. Portanto, quero lhe dizer a ele que, porque acho que ele realmente falou correto, mas não depende de nós, treinadores. Depende de quem decide tomar decisões difíceis que tornem o futebol brasileiro mais fácil no futuro. E como ele disse muito bem, não é possível um conjunto de amadores, não é por responsabilidade deles, não sei se é só isso, se torná-los profissional ou não, mas é algo que é muito profundo, não é? Quando nós vemos mesmo a própria CBF a ter critérios diferentes para o Ramon Abel e para o Wilton, Sr. Wilton, critérios diferentes, um vai para a jarra, vou congelá-lo e o outro continua a apitar. Portanto, como eu disse, desde que eu cheguei aqui, parece que durante estes 4 ou 5 anos eu andava uma luta sozinho, onde me chamavam sempre chato, reclama de tudo. Espero que vocês ouçam o que o Mr. Leonardo Jardim disse, porque com toda a experiência dele, para onde ele já treinou, é um treinador que eu admiro, e mais que um treinador que eu admiro, é uma pessoa que eu aprendi e que gosto dele. É uma pessoa de valores, é uma pessoa que fala e que pela idade que ele tem, como ele diz, vim para o Brasil usufruir daquilo que é este ambiente, a massa associativa, a paixão que as pessoas têm pelo futebol, e depois vemos que realmente há muitos aspectos a melhorar, e como tu disseste bem, este dilema, e agora aqui fazendo parênteses, só para fazer a introdução, este dilema de quem joga, quando joga, isto é tudo fruto do calendário do futebol brasileiro, é fruto da nossa participação no Mundial, é fruto de termos que meter jogos. O que o Palmeiras devia fazer era não jogar na data FIFA e a CBF resolver este berbicacho. Era o que eles mereciam que a gente fizesse. Não, os outros não jogam, nós também não jogamos. Portanto, o que eu tenho para vos dizer em relação a isso é que realmente é um dilema muito grande. Sabíamos que o jogo hoje ia ser extremamente difícil, não só para os que jogaram de início, mesmo para os que forem que não jogaram. Eu próprio cheguei aqui cansado, imagina eu que não utilizei o físico, imagina os meus jogadores, não dormimos, viemos de noite, 2 dias depois temos um jogo desta dimensão, com uma equipa teve uma semana para preparar o jogo, e depois nós lutamos pelos mesmos objetivos, mas depois enfim, o que eu quero dizer com isto é que o bom que tem é que a questão dos gramados eu já vivi em Portugal e as coisas resolveram-se. A questão da arbitragem já vivi em Portugal e as questões resolveram-se.
As questões da calendarização também já teve problema, resolveram-se. Só que isso é preciso fazer coisas, entendem? É preciso quem está nos cargos de decidir, tomar decisões, romper com tudo aquilo que existe. Eu entendo perfeitamente o que o meu colega falou, da frustração dele, e como eu o entendo, o último jogo que eu fiz no Maracanã, como eu o entendo a ele, como eu o entendo. Portanto, as narrativas que se criam, se é a equipa A, B ou C, que é mais ou menos beneficiada, eu acho que já toda a gente percebeu que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se, porque o Palmeiras não tem a mesma força nos mídias que tem outros clubes. Mas o que eu quero dizer é, não é só o Palmeiras. Todas as equipas são beneficiadas e prejudicadas. E quando se cria uma narrativa hipócrita em cima só do Palmeiras, fica quase como vamos agora aqui arranjar um patinho feio, vamos arranjar um alvo, e já que eles estão à frente no campeonato, vamos tentar. Isso foi feito muito antes do jogo do nosso contra o nosso adversário. Vocês viram o que é que se começou a criar antes? Uma narrativa de que o Palmeiras era... Não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vocês viram o Grêmio reclamar? Todas as equipas reclamam sobre a arbitragem, não é só o Palmeiras. Às vezes fazem bem, outras vezes fazem mal. Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Repararam nisso? Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Não houve 45 minutos de tempo útil. Vocês acreditam nisto? Eu, se fosse torcedor, ficava triste de ter que pagar o meu bilhete para chegar aqui e ver um árbitro até pensamentos apitar. E vou voltar a dizer... Já fomos beneficiados e já fomos prejudicados. O Flamengo, se calhar, também tem a mesma razão de queixa. O Grêmio, o Cruzeiro também tem. O São Paulo também tem. Portanto, se nós começarmos aqui a fazer as contas e a mexer aqui a sopa, vamos perceber que há aqui um denominador comum. Não adianta fazer uma vítima só, que é o que se está a criar. Isso é que me custa. Não cria narrativas hipócritas de que o Palmeiras é a equipa beneficiada. O Palmeiras já foi beneficiado e o Palmeiras já foi prejudicado. O Flamengo já foi beneficiado e já foi prejudicado. O Grêmio, o Cruzeiro, todas as equipas, todas. Portanto, não vamos criar aqui, é o Palmeiras, não é o Palmeiras. Há um problema que o futebol brasileiro tem há anos que precisa ser resolvido pelas pessoas certas. No momento certo, ter uma arbitragem independente da CBF, para que não existam estes critérios diferentes, congela-se um árbitro e o outro continua. Que critério é este? Não entendi. Eu não entendi. Não consigo entender como... O que me preocupa não é os erros. Eu às vezes aos meus jogadores, meus senhores, nós vamos errar. Não podemos é fechar os olhos aos erros. E quando a gente erra, deve assumir os erros. Agora vir dizer uma arbitragem segura... Não brinquem com isto. Isto é sério. Isto é futebol profissional. E como o meu conterrâneo disse, futebol profissional, apitado por amadores que precisam de ajuda. E nós temos que ajudar nas condições de trabalho, ter mais árbitros para descansarem, porque eu entendo. Eles são, se calhar, dentro das 3 equipas que estão dentro de campo, são os que mais têm que tomar decisões, precisam de estar cabeça fresca. Será que eles descansam? Será que tem gente para os substituir? Porque os treinadores não conseguem ser substituídos. Tem que ser sempre o mesmo treinador. Mas eu com os jogadores consigo revezar, às vezes, quando os sinto demasiado cansados, dá para revezar e entrar outro, para que as decisões sejam melhores. Será que não é melhor nós criarmos uma comissão de arbitragem independente, pagar salários condizentes com aquilo que ganham os profissionais do futebol brasileiro, criar mais árbitros, ter um núcleo de árbitros mais alargado para que possam uns apitar e outros fazer reciclagem? Será que isso é possível fazer? É possível fazer. Porque em ligas menos competitivas fazem. Em ligas com muito menos poder financeiro fazem. Isso é o desafio que nós temos agora. Eu não estou a falar pelo Palmeiras, quero que todos olhem bem na minha cara. Estou a falar pelo futebol brasileiro. Está a entender? Não estou a falar pelo Palmeiras, é pelo futebol brasileiro. Porque eu gostei muito de ouvir o que o meu conterrâneo disse. Eu digo, mas ele falou agora, mas eu ando a falar isto há 5 anos e ninguém me ouve. Há 5 anos que eu não vejo uma alteração sequer feita. Uma alteração feita.
Os critérios são diferentes, mesmo os lances, critérios diferentes. Eles fazem reciclagem. Eles conseguem estar online, verem o mesmo lance. Este lance aqui do Flamengo, do Palmeiras. Quando se passar um lance igual a estes, o critério tem que ser igual para todos. Este empurrão é falta, este lance é vermelho, esta falta na área é penalti. Porque eu não consigo perceber o nosso penalti com o São Paulo. O árbitro podia ter marcado penalti, é certo, mas o mesmo lance com o Neymar, com o Scarpa foi por trás e o Neymar chutou e ele bateu-lhe, o árbitro também não marcou penalti. E agora em que é que ficamos? Agora, há muitas coisas que têm que melhorar e essa seguramente que é uma delas. E a nossa parte enquanto treinadores esta é a minha opinião sobre este assunto, que está muito em voga. Vão falar de lance A, B e C, se o goleiro segurou a bola ou se puxou aqui e quando a puxou o meu jogador tocou depois. Enfim, vamos falar do que nós quisermos, mas isto é algo muito mais profundo do que o Palmeiras. Isto é futebol brasileiro, tem a ver com a essência daquilo que é a raiz do futebol brasileiro e aquilo que tem que se tomar e passos que têm que ser dados para aquilo que é o bem do futebol brasileiro. Como eu disse, eu não vim para aqui para usufruir, eu vim para aqui para trabalhar e ajudar o Palmeiras e o futebol brasileiro a ser melhor. Tem que aplaudir essa coletiva do Abel. Para mim, uma das melhores coletivas dos últimos tempos. O Abel andava muito estressado, umas coletivas meio esquisitas, mas essa eu tive prazer de assistir inteira. Trouxe esse trecho aqui, é a primeira pergunta que ele respondeu sobre esse assunto, e assim, o Abel matou a pau essa questão. É muito fácil vir aqui fazer esse joguinho de manipulação, de dizer que o clube A ou B é beneficiado, no caso o Palmeiras, pegam o que está ali na frente, o que está em primeiro, que é hoje o Palmeiras, e aí usam isso, né, para dizer que em determinado lance o Palmeiras é beneficiado, que o Palmeiras é que é sempre ajudado, quando na verdade a gente vê que ao longo do campeonato inteiro, todos os times foram ou beneficiados ou prejudicados, né? Quantas vezes a gente vê aqui, eu já vim aqui várias vezes reclamar de lances contra o Palmeiras. Então, assim, isso que o Leonardo Jardim reclama hoje, o Abel já vem falando há 5 anos. Então é uma hipocrisia muito grande. A Leila usou um termo, assim, excepcional, que é o terraplanismo, principalmente por parte do Flamengo, dos torcedores, influenciadores do Flamengo, da diretoria do Flamengo, que acha que o Flamengo... Não que o Flamengo não seja grande, o Flamengo é gigante, mas eles querem dizer que o Flamengo é maior do que o Flamengo realmente é. Não. O Flamengo é gigante, Palmeiras é gigante, São Paulo é gigante, Cruzeiro é. O Flamengo não tem um tamanho que eles não têm, mas eles acham, né, que o centro do futebol brasileiro é o Flamengo. Principalmente por parte deles, por isso que eu tô falando aqui do Flamengo, né, que surge essas conversinhas fiadas aí, mas o Abel, inclusive, ele defende mais o Palmeiras do que a própria diretoria, tá? Eu acho que já passou da hora da Leila se pronunciar e ter uma fala mais firme sobre essas acusações que são feitas. Mas o Abel, excelente. Outro que falou, e falou muito bem, apesar de ter feito história muitos anos no nosso maior rival, foi o Cássio. O goleiro Cássio, ao final do jogo. Cássio que se envolveu na polêmica ali, né? Da garrafada nas costas e da bola que, na minha opinião, já não estava mais no domínio dele, e aí o gol seria legal, mas ao final do jogo, em vez de fazer como, por exemplo, o John fez, né, lá no jogo do Bragantino, dizer que quando vem jogar no Allianz é difícil, porque joga contra o árbitro e tal, o Cássio deu uma entrevista muito boa. Vamos reagir, eu postei nas redes sociais, se você não segue as outras redes sociais, tem os links aí no banner do canal, mas vamos lá, vamos ver a entrevista do Cássio aqui. Teve problemas, alguns, acho que, eu quero entrar no assunto da arbitragem. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, eu podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora, porque ele errou aqui, Eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Tem mais o que falar?
Então, assim, essa é a grande questão. Em resumo de todas essas entrevistas que a gente viu agora, a questão é parar de fazer essa ginástica mental, essa coisa de o clube A é mais beneficiado, porque daqui a pouco, na próxima temporada, vai ser outro clube, semana que vem pode ser o Palmeiras extremamente prejudicado e o Flamengo beneficiado, ou o Cruzeiro beneficiado. A questão, o que precisa ser feito, né? O que dá para fazer para melhorar a arbitragem? O Abel tocou num ponto interessante, só a profissionalização? Então, assim, tem que ver, é uma coisa muito maior. Mas dinheiro tem. O futebol brasileiro movimenta muita grana. Falta força de vontade, né? Principalmente dos diretores, presidentes, eu incluo também, presidente do Palmeiras, né? Presidente de todos os clubes, de se unir e conseguir fazer uma união forte para resolver esse problema. Mas eles não conseguem discutir nem direito, o valor de direito de imagem para criar uma liga, quanto mais resolver o problema da arbitragem. Infelizmente, a gente vai continuar vendo situações como essas aí ao longo do campeonato, né? Mas enfim, o que você acha aí do Leonardo Jardim, da coletiva do Abel Ferreira, da opinião do Cássio? Concorda com isso? Discorda? Comenta aqui embaixo e vamos começar essa discussão saudável sobre o assunto. Eu sou Nando Oliveira, esse é o canal Palecinando. Se inscreve se você não é inscrito e deixa o seu like nesse vídeo pra gente fortalecer essa comunidade palmeirense no YouTube. E eu te encontro aí no próximo vídeo. É muito mais do que amor, mais do que amor, é um sentimento diferente. Eu agradeço ao Senhor por ter nascido palmeirense. Dale, dale.